bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Deus abençoe. E quero começar já mostrando para a Sussu pedir o livro, o nome do autor. Eu ia mostrar no último dia, indicar, né? Eu sempre costumo indicar no último dia do estudo os livros, mas vou passar ele agora. O livro é esse aqui, ó, Revolucionando Relacionamentos, do Drummond Lacerda. Aí ele diz: princípios para transformar o relacionamento consigo e com o próximo. A gente saiu da matéria do fruto do espírito e entrou na matéria de relacionamentos no seminário. E aí, cada matéria a gente tem um livro para ler, então é daqui. Eu dei uma pesquisada rápida aqui, lá no orvalho.com, tá R$ 34,90 esse livro. Não sei, não vi em outros lugares, vi em um lugar de confiança, né? Mas pode ser que achem mais barato, eu não sei, porque lá a gente ganha o livro. E aí, não sei o preço, só vi esse aqui na internet. Mas esse aqui, Revolucionando Relacionamentos. Muito bom. O autor trata primeiro do nosso relacionamento com a gente mesmo, o nosso relacionamento intrapessoal. Ele vai apontando nossas sementes doces e amargas, nossas raízes, nossa visão de mundo, nossos mecanismos de defesa. Ele vai tratando de palavras que a gente ouviu, de situações que a gente pode ter passado, e vai falando pra gente, assim, desenhando pra gente, né? Pra gente ir, como a tia Shirley falou, fazendo uma autoanálise, para poder entender que tem coisas que a gente faz que na verdade está falando da gente, não da pessoa. E às vezes a gente quer tratar o fruto disso e não as raízes disso. Aí ele começa a falar disso e depois ele vai falando sobre os relacionamentos interpessoais. Então começa intrapessoal e depois ele vai para os relacionamentos interpessoais. E ele fala, né, que desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós dependemos de pessoas, nós convivemos com pessoas. Foi Deus que fez assim, foi Deus que desenhou dessa maneira. Ele tem um testemunho de vida maravilhoso. Ele era professor do seminário também, só que infelizmente ele faleceu tem pouco tempo, mas ele era professor lá também, então o testemunho de vida dele é um testemunho que respalda o que ele falou, o que ele escreveu. Então, se vocês quiserem aí, Revolucionando Relacionamentos. Tia já estava aqui quando eu estava lendo. Quando eu entrei nessa matéria, depois de sair do Fruto do Espírito, eu falei: ai meu Deus, tia Havana ia ficar enlouquecida aqui, só pensei em você. E aí, quando eu comecei a ler o livro, eu falei: não, tia Havana vai ler esse livro falando: é isso, é isso. É isso. Então é um livro maravilhoso. Eu ainda não terminei de ler, mas a parte que eu li tá mexendo bastante comigo, para um lado bom. Então é esse livro, tá? Su e todo mundo que quis. E eu tava pensando aqui, quando a Miriam tava falando do pessoal do trabalho dela, eu fico imaginando Miriam com esse sorrisão e com o abraço apertado que ela tem, acabou qualquer complicação. Porque ela tem um sorriso do tamanho do mundo e tem um abraço do tamanho do mundo também. Uma situação dessa, ela chega com um sorriso e com o abraço dela, acabou. Então, Mi, um beijo para você, um beijo para todo mundo que está aí, as mulheres, feliz Dia das Mulheres. Vamos para o nosso estudo de hoje, né? Giovana pediu para eu repetir, então eu vou repetir antes de a gente fazer a declaração da nossa palavra, da palavra que a gente está fazendo sobre a nossa Bíblia. Ontem eu terminei encerrando a live falando que, independente da semente boa ou da semente amarga que podem ter plantado em nós, e isso acontece mesmo, por causa também de outras pessoas doentes, né? O Senhor plantou em nós uma semente absolutamente pura. E aí eu falei também sobre a importância dessa semente pura, para que a gente não permitisse que essa semente fosse corrompida pelos nossos sentimentos de vaidade ou de orgulho
quando a gente começasse a agir com mais maturidade que outra pessoa, ou que a gente decidisse perdoar ou pedir perdão a outra pessoa, que fosse não de fato pelo que a gente estava fazendo, mas por quem a gente se tornou, por quem a gente está se tornando, que é realmente a essência do que Deus plantou em nós. Então eu falei que o Senhor, lá em Jeremias 2:21, se eu não me engano, falou: eu plantei vocês como uma videira nobre, uma videira seleta, de semente absolutamente pura. E ele fala: como que você se tornou para mim essa videira selvagem? Porque saiu da essência que o Senhor tinha colocado, saiu do que o Senhor tinha plantado inicialmente. Então eu estou repetindo isso para que a gente possa entender que tudo que a gente está falando, tudo que a gente está aqui internalizando, ouvindo, aprendendo, é para a gente praticar não com altivez, não para dizer eu sou mais maduro que outra pessoa, ainda que quando você comece a fazer isso, seja por uma decisão, algo difícil de se fazer, você consiga fazer com que isso se torne sua essência, que não seja por obrigação, que não seja por peso, mas que seja de fato porque você está se tornando essa pessoa, porque você está se tornando a videira de semente absolutamente pura que o Senhor plantou. Então, ontem, né? A gente estava falando sobre a questão das formas da gente interceder por alguém, por uma pessoa. E a gente falou, obviamente, da oração, claro. Mas a gente também falou sobre formas de defender esse alguém, que interceder, se colocar pelo outro, seja num posicionamento em amor, seja numa exortação em amor, através da palavra e não da minha opinião, seja a gente realmente se revestindo do fruto do Espírito, da compaixão, da amabilidade, decidindo conviver em paz uns com os outros. A gente ontem falou bastante sobre esses métodos, esses meios. Métodos eu não estou gostando muito de usar essa palavra. Não que ela seja ruim, mas é porque tem tanta gente usando isso que parece que a gente está fazendo 3 passos para conseguir não sei o quê, né? Mas meios, ensinos, princípios, era essa palavra que eu queria achar, que a palavra nos dá para que a gente de fato interceda por alguém, para que a gente resgate essa confiança no corpo de Cristo, para que a gente resgate esse confessar uns aos outros para sermos curados, é melhor ser 2 do que 1, e se for 3, melhor ainda, esse realmente olhar para o outro com um olhar de salvação, de usarmos a palavra para sempre procurar salvar o outro e não matar o outro, principalmente o nosso irmão. E precisamos regar isso com amor, a palavra com amor, para que a gente não mate, mas a gente salve. E a gente também viu ontem que nós não somos igreja sozinhos e que nós precisamos sim estar no corpo. Nós somos representantes da igreja, do reino, onde quer que a gente esteja, mas nós não somos o corpo sozinho. Nós vimos ontem lá em Efésios 2, eu li do 18 ao 22, falando sobre isso, sobre a importância da gente entender que nós fazemos parte desse corpo, que o Espírito Santo habita no todo e que, paralelo a esse todo, estamos sim sendo edificados de maneira individual, como corpo de Cristo, como templo do Espírito, mas que o Espírito Santo habita no corpo de Cristo. E nós precisamos estar ligados, sim, a esse corpo. E, às vezes, a gente falou sobre confessar, né, os pecados. Às vezes, a gente pede para a pessoa interceder por nós. E, como eu falei, sempre estou frisando isso, é válido, é bíblico. Precisamos sempre também fazer isso uns pelos outros. A Bíblia diz confessar e confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Mas às vezes a resposta da oração, dessa intercessão, está no pecado que a gente justamente não confessa para alguém. Às vezes é por causa de uma confissão de pecado que a cura vem, que a resposta vem, que a transformação acontece. Então a gente falou no sentido também de sermos essas pessoas que baixam a guarda para confessar, ao mesmo tempo que somos as pessoas que protegem e acolhem quando alguém escolhe a gente para confessar algo, né? Então nós precisamos voltar a essa essência
da intercessão na mesa da igreja, ok? Lembrando que tudo isso eu estou falando da mesa da igreja, eu voltei para falar sobre a intercessão e sobre a adoração na mesa da igreja. E hoje a gente vai falar justamente sobre a adoração. Ontem a gente terminou lendo em Efésios, vendo que nós somos o corpo de Cristo, que nós precisamos estar nesse lugar, que o Espírito Santo está nesse lugar. E agora eu queria pontuar algumas coisas para vocês em relação à adoração. Antes disso, vamos fazer a declaração a respeito da nossa Bíblia. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformada pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá então. Ontem também eu lembrei aqui que nós falamos sobre, só para fazer um resumão, né? Que nós falamos sobre essa questão da gente tomar cuidado com os julgamentos que nós fazemos, porque à medida com que a gente sobe a régua para o outro, é à medida que nós seremos julgados. E também pela falta de perdão que nós não damos, o perdão que nós não damos, porque quando a gente não perdoa, a Bíblia afirma que nós não somos perdoados. Nós não somos perdoados quando não perdoamos. Então, às vezes, de que vale, né? A gente ganhar uma discussão, dizer ganhei a discussão, mas perdi o irmão. Não está valendo. A gente precisa lembrar que as pessoas sempre são o alvo principal do corpo, do amor de Cristo. São as pessoas. E hoje a gente vai começar lendo lá em Salmos 103, do 1 ao 6. Nós vamos falar hoje sobre a mesa da... Não, vou começar por 1 Coríntios 10. Depois a gente vai para o Salmo 103. 1 Coríntios 10, do 21 até ao 24. A gente vai ler esse primeiro, essa parte da adoração, da consagração e da adoração na mesa do Senhor. E depois a gente vai para Salmo 103, do 1 ao 6, se o Senhor permitir. Tá bom? Vamos lá então, a gente já passou, né, por todas essas questões que eu comentei aqui. E agora a gente vai ler mais esse alerta que está na palavra do Senhor. Diz assim o versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. É forte isso, né? Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Lembrando para vocês que o cálice representava a aliança, tá? Então vocês não podem ter aliança com o Senhor e ter aliança com demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Então existem outras mesas além da mesa de Deus. Existem a mesa de demônios colocadas, oferecidas, ofertadas, com a cadeira para você se sentar. E a Bíblia está dizendo, vocês não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Às vezes, numa discussão, a gente quer ser tão forte, né? Quer mostrar que a gente está mais certo, que a gente aguenta, que a gente é mais resistente, que o nosso argumento é melhor. Eu fico imaginando se Deus decidir mostrar pra gente que Ele é mais forte que nós. Onde nós vamos parar? Acho que antes dele abrir a boca, a gente já acabou. Acabou tudo da gente. Mas Ele não faz. Mesmo com todo o seu senhorio, com todo o seu poder, Ele não nos trata dessa maneira. Então a gente está entrando aqui, além dessa mesa da intercessão, essa parte da intercessão na mesa da igreja, na parte da adoração. Eu quero dividir essa adoração em duas partes, na consagração e no louvor a Deus. Tudo isso faz parte da mesa da igreja também. Nós não podemos, como a gente tem visto, ontem eu falei sobre isso, ofertar
E nós somos a própria oferta de uma maneira corrompida e impura, sem estar consagrado ao Senhor, e esperar que o Senhor receba esse tipo de adoração, esse tipo de louvor, de oferta da nossa parte. Por isso que faz parte da adoração da igreja a consagração. Aqui a Bíblia vai dizer, acaso somos mais fortes que o Senhor, nós precisamos entender que nós nos rendemos a Deus. Nós nos prostramos diante dele. Foi uma decisão nossa, ele não obrigou ninguém a fazer nada. Foi uma coisa que a gente decidiu fazer. O Espírito falou com a gente, nos envolveu, nos convenceu e nós tomamos uma decisão. Mas nós não podemos brincar de estar no corpo de Cristo e de não estar. De se sentar à mesa com Deus e também se sentar na mesa de demônios. Tem gente que faz isso, e quando eu falo tem gente, é porque eu estou me incluindo também, porque eu sou gente, graças a Deus, sem perceber. Quantas vezes a gente vai para a igreja, para aquele momento de comunhão, e sai da igreja já emburrado com alguém, ou reclamando no trânsito, no caminho para casa, ou então reclamando, murmurando do calor, da falta disso, da falta daquilo. Ou então quantas vezes nós tomamos a ceia do Senhor, participamos da mesa da comunhão, e depois quando a gente vai almoçar em casa, a gente almoça a pessoa, que a gente acaba falando tão mal de alguém que a gente acaba almoçando a própria pessoa. Quantas vezes a gente está na igreja, mas não deixou os hábitos da carne, as obras da carne. Toda obra da carne é uma deturpação de algo. Você tem uma necessidade e você quer suprir essa necessidade em você, deturpando os princípios da palavra. Isso tudo é obra da carne. Quando você quer se satisfazer de maneira deturpada, contrariando a palavra de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós estamos doídos, machucados e falamos mal do outro, tratamos mal o outro? Quantas vezes nós brigamos com as pessoas, nós somos ríspidos com as pessoas à toa? Quantas vezes nós realmente as xingamos, falamos um monte de palavrão, temos palavras torpes na boca da gente, palavras de morte para nós mesmos e para os outros? Quantas vezes nós não agimos de acordo com a maneira que agrada ao Senhor? Quantas vezes nós falamos com gritarias, com insultos, com nervosismo? A Bíblia diz que o Espírito Santo odeia a gritaria, ele não está em ambientes com gritaria. Quantas vezes a gente vem permitindo que esses hábitos, que são colocados para nós na mesa de demônios, atrapalhem a nossa consagração ao Senhor? Nós precisamos também trazer todos os dias a nossa mente, que nós precisamos hoje estarmos mais consagrados do que ontem. A consagração não é um culto que a gente vai na igreja e tem culto de consagração. Tem um culto de consagração, mas não é isso a consagração. A consagração não é você hoje decidir não pecar, mas como tia Vana diz na live, todos os dias você repetir, hoje eu não vou pecar. Quer dizer que você todos os dias vai conseguir fazer isso? Se Deus quiser, sim. Mas se por um acaso você não conseguir, você não teve a intenção de, e você corre rapidamente para se consertar, porque você não quer perder a comunhão com o Senhor. Nós, muitas vezes, por essa falta de posicionamento que falamos nessas duas lives anteriores, de interceder por nós mesmos, uns pelos outros, nós deixamos hábitos ruins, hábitos pequenos, roubarem a nossa consagração ao Senhor como corpo de Cristo. Como meu pai diz, né, eu sei que outras pessoas dizem isso, ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. São as pequenas raposinhas que vão roubando a gente, né? Como o Tiago também fala. A gente precisa não tolerar mais os hábitos que vão de encontro à palavra de Deus. Isso não quer dizer que você vai sair por aí apontando o dedo para todo mundo, mas você não vai se permitir viver isso. Você vai se posicionar
Nem que seja, me dá licença, eu não gosto de fofoca, tô saindo. Se você estiver ali percebendo que o Senhor está te direcionando em amor para falar, olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Eu não vou compactuar com isso. Porque são pequenos hábitos, gente. Às vezes o hábito de você querer não olhar para alguém do lado para ceder o lugar. Você ficar chateado porque alguém sentou no lugar que você queria sentar. A gente sempre cita esse exemplo aqui porque alguém não te deu bom dia. Porque um líder não te tratou da maneira com que você espera. Ou porque um liderado foi insubmisso com alguém que estava liderando. Ou porque a gente achou que o pastor passou da hora no culto, um absurdo isso. A gente precisa, por causa dessas pequenas pedrinhas, a gente vai falando mal de um aqui, falando mal de outro ali, fazendo uma cara feia aqui e torcendo o nariz aqui, pegando ranço de alguém aqui. Gente, isso não é de Deus. Isso virou engraçadinho, virou uma palavra usada, tô com ranço da pessoa, isso não é de Deus. A gente precisa começar, como igreja, a se posicionar primeiro dentro, para que o mundo veja, depois fora, para que eles também entendam que nós falamos aquilo que fazemos e fazemos aquilo que somos. Nós precisamos começar a cortar da mesa da igreja. E cada um olhando para si, ajudando o seu companheiro, seu irmão, seu amigo, que também é membro dessa família. Ele também não foi expulso da mesa, ele está lá sendo tolerado igual a mim e a você. Ajudando uns aos outros a dizer, vamos parar com isso? Vamos acabar com isso? Vamos cortar isso aqui? A gente precisa. E são nas pequenas coisas. É no pequeno comportamento de, eu hoje não estou a fim de ir, eu hoje não estou a fim de falar com fulano. Ai, fulano me irritou, eu respondi assim. Ai, eu também não quero mais saber. Ai, eu não gosto dele, eu não gosto dela. Ai, tá me irritando. Ai, não dá para eu trabalhar com fulano. Ai, não dá para eu ficar perto de fulano. Fulano. E Jesus não chega. Então faz parte dessa adoração, nessa mesa da igreja, a gente se consagrar ao Senhor todos os dias. Todos os dias eu e você precisamos ser mais consagrados a Deus. Todos os dias eu e você precisamos, de fato, estarmos ali com o Senhor querendo ser mais santos do que ontem. E aí, se surge uma pessoa no meio do corpo que está tentando se santificar mais do que outros, a tendência é que os outros comecem a achar que essa pessoa está orgulhosa, está vaidosa, está se achando. Quando, na verdade, não. Quando, na verdade, nós precisamos ir atrás dessas pessoas como forma. Como eu falei, essas pessoas que já estão fazendo isso não é para fazer por altivez, mas para fazer porque está amadurecendo. Mas a gente precisa cortar isso. Às vezes é uma reclamação que você tem o hábito de fazer. Nada tá bom para você. A cadeira tá torta, o lugar não tá bom, tá muito frio, tá muito quente. Fulano é assim, no caminho veio assim, tá faltando isso, A gente acaba tolerando pequenos pecados que vão de encontro à palavra de Deus. Então, a gente precisa se santificar hoje, para que amanhã o Senhor faça maravilhas no meio da gente. Mas se a gente decide não se consagrar ao Senhor, se a gente decide não cumprir os princípios, se a gente decide não se analisar, não converter, não mudar, como? Como o Senhor vai olhar para a gente e vai falar, esse é meu povo santo, eu estou no meio deles, vou fazer maravilhas através deles e todo mundo verá que eles são meu povo e eu sou o seu Deus. A gente precisa entender que Deus é santo. É santo. Isso não é uma característica pejorativa como virou. Fulano é muito santinho, tá se achando santo. Não, Deus é santo. E nós precisamos ser santo como Ele é. Então, minha primeira colocação é essa para vocês. Nós não podemos beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podemos participar dos princípios e da aliança de Deus e depois irmos tomar um cafezinho com o diabo. Não dá para fazer isso. Nós precisamos querer com fome, com sede, com desespero, essa limpeza
dentro de nós. Senhor, me sonda. O que eu fiz hoje que eu alimentei Satanás? Eu vou colocar aqui uma coisa para vocês, não vou entrar nesse assunto, mas só uma observação que eu achei muito interessante. A Bíblia diz que nós somos feitos do pó da terra. E a nossa natureza, né? O nosso corpo, nós somos feitos do pó da terra. E a Bíblia diz que quando o Senhor deu o castigo lá para a serpente no paraíso, no Éden, ele disse: você se alimentará do pó da terra. E nós somos feitos também desse pó, a nossa carne, antes de ser glorificado por Jesus. É por isso que demônios sempre estão querendo comer com você, porque na verdade, enquanto você come do alimento deles, eles comem você. Eles se alimentam das suas obras da carne, eles te sugam, eles te destroem. E quanto mais você alimenta eles com suas obras, e eu também, mais eles crescem, mais eles se fortalecem. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que o dragão, que era a antiga serpente, a serpente cresceu tanto que virou dragão. Ela foi tão alimentada por obras da carne, pelo pó dessa terra. Nós precisamos entender, vigiar, entender em que mesa nós estamos, como a gente já passou ali pelas mesas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sermos de fato a mesa da igreja que se posiciona, que diz: eu sou santa porque o meu Pai é santo. Nós precisamos olhar, aqui está dizendo tudo é permitido. Você não é proibido de sentar na mesa de demônios, mas não convém. E às vezes não é pecado, mas não convém. Ah, Nath, mas fulano faz, por que eu não posso fazer? Porque não te convém fazer. Aí, como a gente dá exemplo aqui, né, tia Vana fala, você assistir uma série na Netflix, não é pecado. Mas naquele momento te convém? Tá trazendo coisa que edifica? Eu tô achando cada vez mais difícil. Eu amo assistir filme, série, mas eu tô achando cada vez mais difícil assistir. Porque os princípios do mundo estão o tempo todo rodando na frente dos meus olhos. E a Bíblia diz que se os meus olhos não forem puros, tem densas trevas dentro de mim. Então a gente precisa entender com maturidade aquilo que convém e o que não convém. Aquilo que a gente vai tolerar e o que não vamos tolerar. Não é acabar com um relacionamento com a pessoa, é não tolerar o comportamento. Não temos mais que tolerar comportamentos, porque são de pequenos pecados que a igreja está se manchando. Ah, porque o pecado que é muito exuberante, que tem uma consequência muito enorme, a gente não tolera. Mas os pequenos pecados também. A Bíblia diz que não tem esse tamanho. As consequências podem mudar, mas o tamanho não. E a gente precisa entender isso. Precisa entender isso. E quando a gente se limpa, já caminhando aqui para o final, quando a gente se limpa desses pecados, quando a gente se limpa e se santifica, quando a gente não tolera os pequenos pecados, então a gente gera de fato um ambiente de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adoram porque nasceram de novo, estão com seu espírito vivificado, não vivem mais segundo a sua carne, e em verdade porque eles falam aquilo que eles são. Eu vou parar aqui por causa da hora, para a gente não ir muito mais. Amanhã, se Deus quiser, a gente lê o Salmo 103. E eu vou entrar nessa segunda parte da adoração, que é essa parte verdadeiramente do louvor, de quando a gente declara com a boca aquilo que realmente nós somos. Por hoje, quero deixar esse alerta. Vocês não tenham medo de se posicionar. Não tenham medo. Não tolerem os pequenos pecados. Às vezes é um lixo que tu joga na rua. Ah, mas na Bíblia não está dizendo que isso é pecado, mas Deus viu. Você está descumprindo a lei. Ah, mas você não atravessou no sinal, isso não é pecado, não me tira a salvação. Mas e se alguém que se inspira em você vê você fazendo isso? São em pequenas corrupções, pequenas coisinhas que a gente tem que se curar. E começar a olhar para dentro do nosso coração e dizer: eu não vou tolerar isso em mim. Porque antes de não
tolerar no nosso irmão, a gente tem que não tolerar na gente. Então eu não vou tolerar isso em mim. E quando eu conseguir não tolerar mais isso em mim, eu vou ajudar meu irmão a também não tolerar nele. Aí a gente tira a trave do olho e ajuda o irmão com cisco. Mas que a gente não tolere os pecados, os grandes e os pequenos, para que a gente de fato seja limpo. Se você souber de alguma coisa, salve essa pessoa, ajuda, para que a gente possa preparar de fato essa casa, esse ambiente para o Senhor, para que Ele faça maravilhas e manifeste a sua glória no meio da gente e sejamos um povo consagrado a Deus. Faz parte da mesa da igreja a consagração de todos os dias. E não é só o seu devocional, é a sua vigilância mesmo, o tempo todo, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu não vou me sentar na mesa de demônios, eu estou na mesa de Deus. Então que a gente fique com essa frase, eu acho esse versículo muito forte, mas se está na Bíblia é verdade, é para mim e para você. Amém?